Olá, querido jovem, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um estudo da lição de Escola Sabatina. Chegamos aí à lição de jovem, a 11ª, que tem como título Viver para a Eternidade. A lição dessa semana trabalha a parábola de Lázaro, o rico e Lázaro, que está em Lucas, capítulo 16, versos 19 a 31. Uma parábola importante para nos ensinar a lição sobre o aspecto de nos prepararmos ainda nesta vida para o encontro com Cristo, e também como devemos administrar bem as nossas riquezas, os que Deus nos abençoa, os recursos, e também sobre o aspecto de que é uma parábola, não é uma história real que alguns se baseiam para falar sobre o inferno e a tormenta. A lição contando a história de Amy Carmichael, que ela nasceu em uma família da Irlanda, uma família abastarda, onde tinha ali 7 irmãos, ela era a mais velha, e ela, desta família rica, viu a necessidade do seu país, da região que morava, e ela auxiliou pessoas, mas principalmente foi cumprir uma missão na Índia, e até uma frase que se tornou clássica dela é: pode-se dar sem amar, mas não se pode amar sem dar. Então, faz parte do amor a gente ajudar as pessoas que precisam. Nessa parábola, vamos ver um homem que tinha recursos, mas não usava para a glória de Deus. E com isso, Deus estava deixando um recado para Israel, mas também para nós que viveria nesses dias, de que os nossos recursos têm que ser para abençoar pessoas. Assim como a AME, precisamos nos colocar à disposição do Senhor e usarmos os nossos talentos e dons e recursos para a glória do Senhor. Havia um problema no meio de Israel, porque Israel foi abençoado por Deus, mas essa bênção não estava chegando às nações vizinhas. Deus queria abençoar Israel e agora Israel abençoava os que estavam ao redor. O povo vinha se convertendo e vivendo próximo de Israel e feliz, entendendo que tudo vinha das mãos do Senhor. Mas o povo falhou em sua missão e agora Cristo veio e estava ali ensinando para que eles aprendessem e pudessem preparar para o retorno do Mestre. Quando Cristo usa a história de rico e Lázaro, você vê que o rico não tem nem nome, mas o pobre tem, que é Lázaro. E mostra que nesta vida, o rico ali tinha recursos, não ajudou o Lázaro ia à sua porta, nem das migalhas conseguia comer. E quando morreram, um foi para o seio de Abraão, para o céu, e o outro foi para o inferno, ao ponto do rico pedir para que Lázaro molhasse, né, o dedo ali e pudesse dar ele um pouco de água, que ele estava sentindo o calor do inferno. E ele pediu para que Lázaro fosse visitar os seus irmãos para pregar e anunciar de que precisavam se preparar para o retorno, a vida por vir. E então Abraão disse: olha, se eles não ouvem nem Moisés e os profetas, como é que ouvirão aquele que ressuscitou, aquele que se salvou? A gente precisa entender que essa parábola, primeiro, é um choque para as pessoas que estavam ouvindo, era para impactá-los, porque coloca Abraão na história, que é um grande símbolo de fé, honestidade e pessoa temente ao Senhor no meio de Israel. Então, por isso que se utilizou de Abraão. E Abraão era um homem rico, mas que os seus recursos estavam à disposição do Senhor. Veja que quando apareceu ali os 2 homens para falar que Sara daria um filho, antes de identificar como seres celestiais, antes deles oferecerem a bênção, Abraão ofereceu comida, Sara preparou. Então ele era uma pessoa hospitaleira, gostava de ajudar, não só os que conhecia, mas também aos estranhos. E não era isso que acontecia em Israel. Israel não seguia esse bom exemplo. Falava-se de Abraão, mas não fazia o que Abraão fazia. A lição diz até assim, ó: Jesus ensinou que a aparência externa das riquezas não indica necessariamente a bênção de Deus. E, por outro lado, o sofrimento de uma pessoa não pode ser interpretada como maldição divina. Por quê? Eu já falei do erro deles em relação a Abraão e a riqueza que eles não cuidavam. E o outro erro de Israel era achar que a pobreza, pessoas que não tinham recursos, eram amaldiçoadas por Deus. E você percebe que nossa cultura ainda tem pessoas que pensam assim: quem não tem recurso não é uma pessoa abençoada por Deus. Isso é um erro. Muitas das vezes o pobre, o necessitado existe e está ali
para que Deus coloque como prova também de fé para aqueles que têm. Deus quer que a gente seja canal de bênção, não egoístas, mas que a bênção chegue até nós e possa ser compartilhada e alcance outros. Às vezes a gente fala sobre mal distribuição de recursos, mas o problema é que a mal distribuição não é só dos governantes, é nossa também. Se a gente entender que Deus abençoa para nós abençoarmos, nossa vida seria diferente. Então, com isso, não pense que aquela pessoa que está na rua ou passando necessidade, ela é desfavorecida. Eu costumo dizer que às vezes tem pessoas que saem naquele dia pedindo a Deus que use ou que mande seus anjos, e quando você entrega o recurso, você é um anjo para aquela pessoa e ela vê como um instrumento de Deus. Alguns precisavam dessa dádiva divina e você é usado para assim fazer. A lição ainda diz, ó, na parábola Jesus revelou que é nesta vida que decidimos nosso destino eterno. O que realmente importa não é a aparência externa, mas onde está o nosso coração. Ali está também o nosso tesouro. Na parábola do rico e Lázaro, Jesus claramente estava usando uma metáfora. É um outro aspecto importante para a gente estudar nessa lição, de que não era literal. Lembre-se, Abraão não tem esse seio tão grande que caiba todo mundo. Quem salva não é Abraão, é Jesus. E outro aspecto importante é que ele queria que Lázaro fosse visitar os seus irmãos que estavam em vida. Lembre-se, essa ideia de que morreu e a pessoa já vai para o céu, já vai para o inferno, ela não é bíblica. A Bíblia fala sobre o repouso para aguardar a volta de Jesus. 1 Tessalonicenses 4,13 diz que os vivos não precederão aos que dormem. Então, quando Cristo voltar, os mortos e Cristo ressuscitarão primeiro e juntos com os vivos viverão com o Senhor. E os mortos que não crerem em Cristo só ressuscitarão na segunda ressurreição. Então não haveria como o rico já ter ressuscitado e estar no inferno. Esse conceito não é bíblico. Eclesiastes 9,10 diz que os mortos de nada sabem, que na morte não há projetos, nem planos, nem sonhos. Então não caia nesse engano do inimigo, em achar que a morte, ela logo em seguida já vem as consequências, porque senão para que Jesus voltaria? Não teria sentido. Então isso dessa vida contínua, a imortalidade da alma, é um conceito grego que invadiu o pensamento cristão. E muitas pessoas, não baseadas na Bíblia, mas creem dessa maneira errônea. A parábola enfatiza que as decisões que tomamos nessa vida não podem ser revertidas após a morte. Não há uma segunda chance. Essa vida é o único tempo que recebemos de Deus, a fim de nos prepararmos para a eternidade. É agora que deve haver um preparo, não no futuro, não em outra vida. E aí você vê que Jesus enfatiza também, porque fala-se duas vezes nessa parábola, porque ele quer o rico que vá falar aos seus irmãos, mas ele diz, ó, se eles não ouvirem Moisés nem os profetas, do que adiantarão? Querido, nós temos as escrituras. Não fique em busca de um anjo vir falar na sua orelha para você saber o que é certo. Siga a palavra do Senhor e alcançará a salvação. O povo de Israel falhou nisso. Não seguiu o que estava escrito. Não viveu pelo assim diz o Senhor. E nós podemos cometer o mesmo erro de se perder com a Bíblia na mão. Então estude, mas viva as sagradas escrituras. Abraão era rico, mas tinha um coração voltado para as pessoas necessitadas. E assim também devemos ser. Uma vez arraigada a incredulidade, nenhum milagre, mesmo a ressurreição, pode fazer mudar. Por isso que a gente precisa pedir para que Deus transforme o nosso coração hoje, não deixar para o último momento. A gente precisa entender que essa parábola ela é simbólica. Precisamos entender que o diálogo entre Abraão e o rico é uma demonstração que Deus dá luz a todo mundo para que possa crer e aprender o que é certo. Não literal de que realmente Abraão começou com alguém que estava no inferno. Precisamos ter em mente que a oportunidade que temos de salvação e mudança é agora. Não é pecado ser rico se a riqueza não for alcançada por maneira injusta. Um rico não é condenado por possuir riqueza, mas a condenação virá sobre ele pelos meios e a forma que ele utilizou esses recursos. Viva de maneira digna, ganhe seu pão de maneira correta. Deixe Deus te abençoar e abençoe a outros. Vamos orar ao Senhor? Querido Deus, ó Pai, obrigado por cada amigo que veio no canal aprender mais de Ti.
que possamos colocar em prática os ensinamentos das Sagradas Escrituras no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe, queridos. Um ótimo dia na presença do Senhor.